Mulher sofre anos de violência emocional e dor, com seu marido, mas no tribunal todos perceberam. Antes de começar, se você se identificar com essa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. A luz suave da manhã invadia a cozinha, onde Júlia, em silêncio, preparava o café para a família. Pedro estava sentado à mesa, lendo o jornal como de costume. As crianças brincavam ao fundo, rindo despreocupadas. A cena, vista de fora, parecia perfeita, digna de uma propaganda de felicidade familiar. Mas, dentro de Júlia, havia uma tempestade que ninguém poderia ver. Ela olhou para Pedro por um momento, observando seu rosto sério e impassível. Havia um tempo em que aqueles olhos transmitiam carinho, mas agora eram frios, distantes. Júlia suspirou, sentindo o peso da solidão. Os sorrisos e as risadas dos filhos eram o único resquício de alegria que restava em sua vida. Júlia, o café está demorando. A voz de Pedro, firme e indiferente, interrompeu seus pensamentos. Ela se apressou em servir, tentando evitar qualquer motivo de conflito. Ele não levantou os olhos do jornal enquanto pegava a xícara. Não houve agradecimento, nem sequer um olhar. Aquela era a rotina, uma repetição silenciosa que consumia a alma de Júlia. Ela sabia que algo estava errado, mas como se desfazer de anos de fachada construída para o mundo? A casa, outrora um lugar de refúgio e amor, agora era uma prisão de aparências. Os móveis, as fotografias da família sorridente nas paredes, tudo parecia gritar uma mentira que Júlia não tinha mais forças para sustentar. Mas, no fundo de seu coração, ela sabia que a tempestade estava prestes a explodir. Aquela noite estava especialmente fria. Júlia ajeitava os cobertores das crianças, beijando-lhes a testa, enquanto Pedro permanecia no quarto, alheio à sua rotina noturna. Quando ela entrou no quarto deles, uma tensão densa encheu o ar. Pedro, de pé ao lado da cama, a aguardava com uma expressão grave. "Precisamos conversar", ele disse, sua voz firme, sem emoção. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A discussão começou com algo banal, uma conta não paga, um mal-entendido sobre os horários das crianças. Mas rapidamente, o tom de Pedro mudou. Ele elevou a voz, exigindo submissão, como se quisesse controlar cada movimento, cada pensamento de Júlia. Ela tentou manter a calma, tentou responder sem agravar a situação, mas as palavras dele eram como facas que cortavam cada vez mais fundo. De repente, Pedro deu um passo à frente, a raiva transbordando em seu olhar. Antes que ela pudesse reagir, a mão dele voou em sua direção, acertando-lhe o rosto. Júlia cambaleou, sentindo o gosto metálico do líquido descer em seus lábios. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro permaneceu ali, respirando pesadamente, sem dizer uma palavra, como se o que acabara de fazer fosse apenas mais uma parte de sua rotina. Júlia ficou paralisada, o choque atravessando seu corpo. Suas mãos tremiam enquanto ela levava a mão ao rosto, sentindo a dor e a humilhação queimando sua pele. Pela primeira vez, ela viu o que sempre se recusou a enxergar: o homem que ela amava havia se tornado seu maior inimigo. A dor física era pequena comparada à devastação emocional. O lar desfeito não era mais uma ideia distante, agora era sua realidade. Júlia passou os dias seguintes em uma névoa de confusão e medo. Cada vez que olhava para o espelho, a marca roxa em seu rosto a encarava de volta, como uma lembrança silenciosa do que Pedro havia feito. Ela tentava esconder a verdade das crianças, mantendo o sorriso falso enquanto os levava à escola ou preparava o jantar, mas por dentro, sentia-se despedaçada. As palavras dele ecoavam em sua mente. "Você não é nada sem mim." A ameaça pairava sobre ela como uma sombra constante. Pedro não mostrava remorso, agindo como se nada tivesse acontecido, mantendo a rotina fria e controladora. Júlia, no entanto, sabia que não poderia continuar assim. Não apenas por si mesma, mas pelos filhos. Eles não mereciam crescer em um ambiente assim, onde a violência e o medo eram parte da vida.
Uma noite, depois de colocar as crianças na cama, Júlia pegou o telefone e ligou para sua melhor amiga, Mariana. Sua voz tremeu enquanto tentava descrever o que estava acontecendo. Mariana ficou em silêncio por um momento, antes de dizer com firmeza: "Você precisa sair daí, Júlia. Por você, pelos seus filhos. Isso não vai parar." Essas palavras atingiram Júlia como um soco. Ela sabia que Mariana tinha razão. No fundo, sempre soube. Com o coração acelerado e as mãos tremendo, Júlia procurou um advogado no dia seguinte. O medo a sufocava, mas a ideia de ficar era ainda mais aterrorizante. Pedro poderia tentar impedi-la, poderia até ameaçá-la, mas ela havia decidido. O divórcio era sua única saída. E dessa vez, ela não iria hesitar. O dia da audiência chegou mais rápido do que Júlia esperava. Sentada no tribunal, suas mãos estavam trêmulas enquanto segurava os documentos que provavam os abusos de Pedro. O peso das palavras que ela teria que dizer em voz alta a esmagava, mas ela sabia que era necessário. Ela não estava apenas lutando por si mesma, mas pelos seus filhos, que mereciam um futuro livre daquele ciclo de violência. Pedro entrou na sala com o mesmo ar de superioridade que sempre carregava. Ele havia contratado um advogado agressivo, disposto a tudo para desacreditá-la. O plano de Pedro era claro: fazer de Júlia a culpada, distorcendo os fatos, apresentando-a como emocionalmente instável e incapaz de cuidar dos filhos. Mas Júlia, agora mais forte do que jamais imaginara, estava pronta para enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Quando a sessão começou, os advogados trocaram argumentos inflamados, enquanto Júlia mantinha os olhos fixos nas provas que havia reunido. Fotografias das marcas, mensagens de texto onde Pedro ameaçava sua segurança, e testemunhos de amigos e vizinhos que aos poucos, haviam percebido o que acontecia por trás das portas fechadas. A tensão na sala aumentava à medida que o caso progredia. Pedro, visivelmente incomodado, levantou-se para falar em sua defesa, mas sua calma começou a desmoronar. Em um momento de raiva, ele perdeu o controle, gritando e expondo o comportamento abusivo que tentava esconder. O tribunal ficou em silêncio. Todos viram o que Júlia sempre soube: Pedro não era o homem perfeito que fingia ser. A verdade, finalmente, havia vindo à tona. O tribunal havia decidido. Júlia saiu da sala com a guarda dos filhos, mas o alívio que esperava sentir não veio de imediato. Em vez disso, havia uma mistura de exaustão e uma tristeza profunda. Anos de sofrimento não desaparecem em um veredito. As cicatrizes emocionais ainda estavam lá, profundas, invisíveis, mas dolorosas. Com o tempo, Júlia começou a reorganizar sua vida. Mudou-se para uma casa menor, longe de Pedro e de todos os lugares que a lembravam do passado. As noites eram solitárias, e o silêncio da casa vazia era muitas vezes ensurdecedor. No entanto, havia algo diferente agora: a paz. Não a paz completa que imaginava, mas um tipo de calma que vinha da ausência de medo. Ela não precisava mais olhar por cima do ombro, não precisava mais esconder as marcas. As crianças, embora abaladas pela separação, também pareciam mais tranquilas. Aos poucos, começaram a se adaptar à nova vida. Júlia se envolveu em um grupo de apoio para mulheres que, como ela, tinham passado por relacionamentos abusivos. Aquelas reuniões, repletas de histórias de dor e superação, trouxeram força e perspectiva. Ali, Júlia encontrou não só compreensão, mas também uma nova razão para continuar lutando. Com o tempo, a sombra de Pedro começou a se dissipar. Júlia sabia que o caminho para a cura seria longo, mas agora ela tinha algo que não possuía antes: esperança. Ela olhou para os filhos brincando no jardim, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma centelha de alegria. O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era clara: Júlia não era mais prisioneira de seu passado. Ela havia, finalmente, começado a se libertar. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal, comente o que você achou,
e deixe seu like, para mais histórias todos os dias.